Hoje vamos conversar um pouco sobre as diferenças que existem entre utilizar a API oficial do WhatsApp e as APIs alternativas do WhatsApp. Então vamos lá. Vamos começar primeiro explicando o que são as APIs e para que elas servem. API é uma sigla para Application Programming Interface, interface de programação de aplicações. Para que serve uma API? Ela serve para interconectar aplicações, programas, sistemas, portais e demais tipos de software. Se a gente for pensar em termos mais simples, a API ela serve como o papel de um garçom no restaurante. Nós somos o cliente, no caso nosso software, sistema, portal, site, e a cozinha é o sistema externo que contém os dados e os serviços. O garçom ele faz esse papel de receber o que a gente quer, levar esse nosso pedido até a cozinha, garantir que esse pedido seja preparado e nos traz a resposta, que nesse exemplo do garçom é o prato pronto, de volta para que a gente possa consumir ele. Então, o papel principal das APIs é que sistemas diferentes, construídos em linguagens, plataformas diferentes, possam conversar entre si numa linguagem que é comum entre os dois sistemas, em que cada um deles sabe o que pedir e a resposta que ele vai ter para aquilo que ele pediu. Trazendo para a nossa realidade de APIs de WhatsApp, a gente consegue traçar um comparativo entre usar a API alternativa e a API oficial do WhatsApp da Meta. Quando a gente usa a API oficial da Meta, o nosso risco de banimento, da gente perder o nosso número, ele é muito pequeno. E quando a gente usa APIs alternativas, como por exemplo duas que são as mais populares do mercado, a Bales e a Evolution, por exemplo, esse risco é bem alto e eu vou explicar um pouco mais para frente o porquê, tá? Com relação à estabilidade, a gente tem uma alta estabilidade na API da Meta porque a gente conta com a infraestrutura da Meta, que possui um time de desenvolvimento enorme, que está hospedado nos principais servidores e data centers do planeta, né? O mesmo já não acontece com a API alternativa, que ela precisa ser hospedada e rodar localmente, né? E fica dependendo do que a gente chama de engenharia reversa, né? Quando tu utiliza a API oficial da Meta, tu conta com o suporte oficial da Meta e dedicado para qualquer problema que tu tiver na utilização da tua API. Já quando tu usa uma API alternativa, tu depende das comunidades que mantêm essa API, né? Ou de outros grupos de WhatsApp, outras comunidades na internet que utilizem essas APIs para te dar o suporte que tu precisa naquele momento. No caso da API oficial da Meta, ela já está 100% pronta e adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e no caso de aplicações que usam API alternativa, depende de aplicação para aplicação. E com relação à escalabilidade, que é aquela capacidade que tu tem de expandir o uso da aplicação que usa a API, no caso da Meta, a API é nativa, você pode expandir, não tem limite de pessoas, não tem nada. No caso das APIs alternativas, é limitado a capacidade que aquela aplicação tem de consumir a API alternativa. Falando um pouquinho sobre as particularidades, né, de usar uma aplicação, um sistema que usa APIs alternativas, né? A API alternativa ela é mantida através de uma comunidade, né? Uma comunidade aberta, aonde quem utiliza ela colabora com códigos, correções, trechos, melhorias, né? E é isso que faz ela se manter funcionando e ativa no mercado, né? Então, toda vez que alguma coisa acontece, essa comunidade identifica o problema e já trabalha na correção desse problema. Sempre que algo muda no formato, como o WhatsApp Web é simulado por essa API, a comunidade precisa agir, entender essas mudanças. Enquanto isso não acontece, os sistemas que usam essa API alternativa ficam aí com bugs, lentidão, travamento, recurso limitado, né? Então essas APIs alternativas de WhatsApp, elas fazem um processo que a gente chama de emular
o comportamento do WhatsApp Web. Então elas fazem como se fosse o WhatsApp Web, né, para fazer essa comunicação com a Meta e com o próprio WhatsApp. Então entre o teu computador e o WhatsApp tem essa camada no meio que usa essa API alternativa para simular o WhatsApp Web. Então, se algo mudar no WhatsApp Web, essa API precisa mudar junto, porque o sistema não fique quebrado ou com falhas, né? Uma outra particularidade, na minha opinião, a mais importante delas, é que se tu usa com muita consistência, tu fala com muitas pessoas, tu atende muita gente, fala com muita gente todo dia, e essa tua capacidade de falar com as pessoas é uma capacidade maior do que tu teria usando o WhatsApp Web, essa tua aplicação que usa a API alternativa, ela vai acabar acendendo um alerta lá na Meta, e a Meta vai dizer, puxa, como que esse cara está falando com tanta gente usando o WhatsApp Web? Provavelmente ele não está usando o WhatsApp Web, ele está usando uma outra ferramenta que simula o WhatsApp Web, né? E quando a Meta identifica isso e acende esse alerta, ela passa a monitorar e às vezes até perseguir esse teu número, né? E aí ela pode te banir ou pode te bloquear. Então essa é uma particularidade que tem quando tu usa a API alternativa. Quando tu usa a API oficial da Meta, tá? O que acontece? Se você usar a API oficial da Meta, seguir as políticas de uso e restrição de conteúdo, que são aquelas boas práticas de sempre lá, né? De não mandar pornografia infantil, não inundar os números dos clientes com propaganda e outras premissas básicas lá, muito dificilmente tu vai ter problema com bloqueio e banimento de número, tá? E um outro benefício que tu tem dessa particularidade de usar a API oficial é que tu torna o teu formato de atendimento muito mais profissional usando os recursos interligados da Meta. Por quê? Porque quando tu usa o serviço de API oficial, ele está interligado com o Facebook, está interligado com o Instagram. Então, aquele anúncio que tu fez lá no Facebook, no Instagram, ele já está amarrado ao WhatsApp e ele já vai te gerar estatísticas de engajamento. Então, quando tu fizer um anúncio lá e a pessoa chamar pelo WhatsApp a partir daquele anúncio, vai estar tudo interligado e tu vai conseguir mensurar de forma mais precisa o engajamento que aquele teu anúncio deu, né? Então, essa API oficial da Meta, ela faz parte de um conjunto de serviços empresariais que vão te ajudar a ter mais controle, visibilidade digital, usando todas as plataformas da Meta, que é o Insta, o Face, o próprio WhatsApp, né? Então isso te traz de benefícios também quando tu utiliza aí a API oficial da Meta. Custos com relação a usar a API alternativa e usar a API oficial da Meta, tá? A API alternativa, ela não gera custos relacionados à conversação, porque ela utiliza o mesmo formato do WhatsApp Web, né? Para te ter custos usando a API alternativa, a Meta teria que começar a cobrar o uso do WhatsApp Web, que é uma coisa que eles têm em mente lá fazer isso, né? Cobrar quem utiliza o WhatsApp Web Business. Mas até o presente momento não é assim, não tem custo nenhum para usar o WhatsApp Web, né? Já a API oficial da Meta, ela tem uma cobrança que varia conforme o consumo dos serviços que você tem, né? E esses serviços eles são cobrados através do envio de um template. Então, quando tu precisa começar uma conversa por livre e espontânea vontade tua com um contato, tu inicia essa conversa mandando um template. Calma que vai ter um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que é os templates, como criá-los, como fazer, tá? Os templates para Meta, eles têm categorias, que é a categoria de utilitário, que custa cerca de 6 centavos, a categoria de marketing, que custa 33 centavos, e uma categoria chamada autenticação, que custa 3 centavos, mas que para as plataformas de comunicação não ajuda muito, tá? Então pensa assim, cada vez que tu vai começar uma conversa com um contato, tu começa essa conversa enviando um template, que é um modelo de mensagem, né? E esse template ele é previamente cadastrado na Meta. E é quando tu envia esse template que a Meta sabe quanto ela tem que te cobrar por aquela conversa que tu está iniciando, né? Mandei um template que está categorizado como utilitário, ela vai te cobrar 6 centavos. Mandei um de marketing, ela vai te cobrar 33.
né? Então ela sempre vai te cobrar de acordo com a categoria que aquele template que tu enviou para começar a conversa, né? Então, toda vez que você inicia uma conversa, a Meta já te cobra, né? Cobra o valor do template que tu enviou, não cobra instantaneamente, mas no final do mês ela fecha e te cobra lá no teu cartão que tu colocou lá para debitar, né? Então tu iniciou uma conversa, manda um template, né? Assim que a pessoa responder esse template que tu enviou, é aberta uma janela de 24 horas de conversação. Dentro dessa janela tu pode conversar livremente com esse contato, né? Cada vez que ele responder algo que você falou para ele, esse tempo ele é zerado, abre uma nova janela de conversação de 24 horas, né? E você tem mais 24 horas para seguir falando com ele. Então, cada vez que o cliente interagir contigo, tem mais 24 horas para frente para você seguir falando com ele. Fechou essas 24 horas, o cliente não falou mais contigo, você não falou com ele, ou ele não te respondeu. Se você quiser retomar essa conversa, você vai precisar enviar novamente um template e vai ter de novo o custo do template para reabrir uma janela de conversação com ele, tá? Então é assim que funciona o processo de cobrança, né, do uso da API oficial. E agora a nossa conclusão técnica e profissional sobre isso, tá? Tu usa o WhatsApp de forma profissional para atender teus clientes. O WhatsApp ele te gera receita. Você ganha dinheiro usando o WhatsApp, né? Usa a API oficial, né? Cria uma dinâmica de atendimento que suporte esse custo ali de 6 ou 33 centavos. Organiza o teu processo de atendimento para suportar esse custo e usa a API oficial da Meta. Por quê? Porque se tu falar muito e usa muito, é um risco muito grande para ti ficar usando a API alternativa. Porque ela está sujeita a indisponibilidade, travamento, perca de conversa, bloqueio de número, banimento de número. E na maioria dos casos, se tu colocar na ponta do lápis, tu vai ver que esse custo de 6 ou 33 por conversa é, ele é menor do que a incomodação que te gera essa questão de tu ter aí travamento, banimento e esses problemas, tá? Então essa é a nossa percepção técnica aqui, e ao mesmo tempo a nossa dica, né? E sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas essa é uma explicação clássica das diferenças entre as duas APIs, tá, pessoal? Muito obrigado.